Neste dia 26 de agosto de 2018, estamos na 21º domingo do tempo comum e a cor litúrgica é verde. A antífona de entrada deste dia está no Salmo 85, versículos de 1 a 3. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Na liturgia da palavra deste domingo, a primeira leitura está no livro de Josué, capítulo 24. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. O responsório deste domingo está no Salmo 33, com o refrão: Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 32. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. A aclamação do Evangelho está em João, capítulo 6, versículos 63c e 68c. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida, as palavras que dizeis, bem que são, de eterna vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O anúncio do Evangelho está em João, capítulo 6, versículos 60 a 69.
Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: E isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É o Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. E nesse domingo fazemos a oração vocacional e a oração do laicato. A oração vocacional é relacionada ao mês de agosto, mês das vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos, leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Papa Paulo VI. Oração do laicato. Ó Trindade Santíssima, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós os agradecemos pelos dons e carismas, vocações e ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam, como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social em vista de vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família e no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação, identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade à luz evangélica, opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. A antífona final está em João capítulo 6, versículo 55. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia.